Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. E damos graças a Deus por este momento, porque poderemos meditar na palavra do Senhor, né? Enquanto meditamos na palavra do Senhor, estamos nos alimentando dela, fazendo aquilo que o Senhor Jesus disse, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Enquanto nós meditamos na palavra, nós vamos ouvindo do Senhor aquilo que Ele quer nos transmitir, sempre para o nosso benefício, né? Até porque a própria Bíblia, ela foi deixada nesse mundo, vamos dizer assim, para o nosso benefício, porque Deus queria que a gente conhecesse o que Ele é, como Ele é, o que Ele quer de nós, e Ele deixou a Bíblia para que a gente tivesse esse conhecimento, tá bom? A gente jamais saberia como Deus é ou as coisas que Ele quer de nós se não tivesse a Bíblia. Então, repito, Deus foi tão bom que Ele colocou a Bíblia ao nosso dispor para que a gente, através dela, por meio dela, conheça a sua bondade, o seu tremendo poder, para que a gente saiba que Ele é um Deus de misericórdia, tá bom? E daqui a pouquinho, no final deste vídeo, nós vamos falar com Deus. Nós teremos o privilégio de falar com o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais que suficiente, o Deus tremendo de poder e glória, o Deus do impossível e que, acima de tudo isso, é o nosso Pai. Nós que já aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos por Pai ninguém mais, ninguém menos do que Deus, né? O nosso Pai, então, não é qualquer um. O nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, inclusive o impossível, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito, ative também o sininho das notificações, porque fazendo assim você dá ao YouTube a oportunidade dele avisar você quando lançarmos um vídeo novo. E se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todos os nomes que estiverem aí, tá bem? Olha só a palavra que eu vou ler para você, é muito reveladora, tá? Essa palavra aqui, ela revela muita coisa pra gente, tá bom? Oséias, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 4, versículo 6. Olha o que Deus diz pra gente, pro povo dele, nós que somos o povo de Deus. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Gente, esse texto aqui começa revelando que há um motivo pelo qual o povo de Deus está sendo destruído, porque há muitas pessoas do povo de Deus que estão vivendo uma vida destruída, gente. Morrendo antes da hora, cheios de doenças, cheios de problemas financeiros que nunca se resolvem. Gente, porque passar por lutas nessa terra, nós passamos, isso todos nós passamos e nenhum de nós escapa. A questão é que tem pessoas que parece que quando aceitam Jesus, né, começam uma luta e nunca terminam, vivem a vida inteira naquela luta e nunca vencem. Então o problema não é ter lutas, o problema é não vencer essas lutas, entendeu? E tem gente que está assim, não vence nada. Tudo é derrota, uma vida de crente, mas de crente derrotado. E, gente, você não entende que o Senhor Jesus fez aquela obra tremenda na cruz para que a gente não fosse derrotado. Pelo contrário, para que a gente tivesse uma vida nova, como aquela que Jesus disse, vida com abundância, não é vida com escassez, gente. Tem gente que tem abundância de doença, abundância de miséria, abundância de perturbação, abundância de contenda, tristeza, abundância de depressão. Não, essas coisas não. O que Deus quer é que a gente tenha abundância de vida, abundância de alegria, abundância de amor, abundância de saúde, abundância de prosperidade, abundância de paz, abundância de harmonia, né? Abundância de satisfação na presença do Senhor. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Mas por que muitas pessoas não têm isso? A explicação está aqui. Porque falta o conhecimento. A pessoa não conhece o que diz a palavra de Deus. E se ela não conhece o que diz a palavra de Deus, a pessoa não consegue ter a fé que muda tudo. O que muda a vida da gente, gente? É a fé no que Deus diz, entendeu? Mas como a pessoa não conhece a palavra, lhe falta o conhecimento,
Então nunca vai ter a fé para uma mudança de vida. Eu sei que tem pessoas que vão dizer assim, mas eu tenho uma fé tão grande em Deus, pastor, a minha fé é gigante. Então, mas por que a vida não muda então? Porque Deus não quer, porque a vontade de Deus é essa. Não, filho, está errado. Se você pensa que tem uma fé gigante, mas a tua vida é uma vida de fracasso, então tem alguma coisa errada. E eu posso dizer o que está errado, sabe o que é? É que você, sim, você tem uma fé gigante que Deus existe. Isso é uma coisa. Saber que Deus existe é uma coisa. Agora, saber o que Deus fala é outra coisa. Porque o que muda a nossa vida não é saber que Deus existe, é saber aquilo que Deus fala. Porque aquilo que Ele fala é o que nós vamos praticar. Então, se você sabe que Deus existe, mas você não sabe o que Ele quer que você faça, você não sabe o que Ele quer que você pare de fazer, não é? Você não sabe o que Ele deseja de você, você não sabe o que Ele fala a teu respeito, você fica boiando. Ou seja, você fica nesse mundo à mercê do diabo. Você vira um alvo fácil para Satanás, por isso que vive levando cacetada e não se levanta nunca. Porque você não conhecendo a palavra de Deus, você não sabe o que fazer. Vou te contar um exemplo particular meu, mas que eu tenho certeza que é o de muita gente. Antes de eu me converter a Cristo, sabe o que eu pensava? Eu pensava, porque eu não conhecia a palavra de Deus, eu pensava que era Deus que colocava doença nas pessoas. Eu pensava que era isso. Às vezes, quando meu filho era criança, ele ficava doente lá, eu falava assim para Deus, Deus, tira a doença do meu filho, passa para mim, porque ele é pequenininho, ele não sabe se defender. Agora, deixa eu ficar doente então, porque aí eu sei dizer onde dói, eu sei o que eu vou fazer. Olha, a gente estava na ignorância total, acho que Deus tinha um dó da gente, né? Deus tinha um dó tão grande da gente, porque a gente estava na ignorância. Mas por que a gente agia daquele jeito? Porque a gente não conhecia a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela ensina a gente que não é Deus que coloca a doença nas pessoas. Deus nunca colocou doença em ninguém. É verdade. Primeiro, porque o próprio Senhor Jesus falou assim certa vez, olha, quem vê a mim vê o Pai. Então quer saber como o Pai é? Olha para Jesus. Na Bíblia, você já viu Jesus colocando doença em alguém? Não. Então se ele nunca colocou, Deus também não. Tá entendendo? Aí você vai perguntar, pastor, quem coloca a doença nas pessoas então? E eu vou dizer, é o diabo, é Satanás. Ele é o autor da doença, da perdição, da morte, do pecado. Ele é autor de tudo coisa ruim. Você vai perguntar, como é que o senhor sabe disso? Pela Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Entendeu? O próprio Senhor Jesus revelou, gente. O Senhor Jesus revelou que quem rouba, mata e destrói é Satanás. Em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus, ele revela assim, o ladrão é um nome que Jesus dá para Satanás, tá? Satanás ali é chamado de ladrão. O ladrão é quem vem para roubar, matar e destruir. Tá tão simples. Então, quando eu me converti e aprendi essa verdade, então algo já mudou dentro de mim. Por quê? Porque o diabo estava me destruindo com uma doença. Mas quando eu entendi que não era Deus que estava colocando doença e sim Satanás, eu comecei a reagir contra Satanás. Por quê? Porque a Bíblia ensina a fazer assim. Olha, se fosse Deus que colocasse doença nas pessoas, quem que poderia reagir contra Deus? Ninguém. A pessoa ia ficar doente, ia ter que sofrer calada e não podia reagir. Por quê? Quem poderia reagir contra Deus? Ninguém. Ninguém pode nada contra Deus, não é? Agora, quando a gente sai dessa ignorância e conhece a palavra de Deus, tem o conhecimento de que é Satanás que age com doença nas pessoas, então a gente pode reagir contra ele. E como é que a gente sabe que pode reagir contra Satanás? Porque a Bíblia ensina. O Senhor Jesus disse que nós podemos repreender Satanás no nome de Jesus, podemos repreender as doenças, porque Jesus repreendia também, e ele disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez. É verdade, a Bíblia diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. A Bíblia diz que nós podemos sim dar uma prensa no diabo, ordená-lo a sair, porque ele tem que obedecer no nome de Jesus. Então tudo isso a Bíblia ensina pra gente, né? A Bíblia ensina. Antes de eu me converter, eu pensava assim, para onde que eu vou quando eu morrer, hein? Eu não sabia. Eu sabia o que as religiões falavam, mas não sabia o que a Bíblia dizia, né? Aí, quando a gente se converte e conhece a palavra, a gente então entendeu que aceitando Jesus,
o céu está garantido para a gente. A gente vai para o céu eternamente com o Senhor, não por obras que fazemos, né? Mas sim porque aceitamos a Jesus. Não é por obras, é pela fé em Deus e pela graça de Deus. Então, quando eu entendi isso, gente, imagina a paz entrando no coração de uma pessoa e deixando aquela pessoa até anestesiada de tanta tranquilidade, de tanta paz que entra sabendo que se dependesse das minhas obras, eu ia para o inferno. E nenhuma obra boa que eu pudesse fazer jamais me levaria para o céu. Mas aprendendo que é porque Jesus morreu por mim na cruz e acreditando nisso e aceitando Ele na minha vida, é que eu recebi a salvação, a certeza da vida eterna. Gente, isso muda a vida de uma pessoa, entendeu? Então, na Bíblia, nós aprendemos muitas coisas que nos tiram do sofrimento, nos tiram e até evitam a nossa destruição. Por exemplo, a Bíblia fala, alerta, adverte sobre o pecado, né? Que quem anda no pecado está correndo um sério risco de ser destruído, não só fisicamente aqui na terra, mas também, se morrer assim, vai para o inferno, vai queimar no inferno. Então a Bíblia alerta a gente a não andar no pecado. Então quando o pecado tenta, hoje a gente já resiste a ele. A gente resiste ao pecado, a gente resiste ao diabo, a gente evita pecar, não é? Porque a gente tem consciência do prejuízo que haverá se fizermos assim. Quantas pessoas pensam que pode pecar o quanto quiser, que não tem problema? E aí vão sofrendo a vida toda porque desconhecem a palavra de Deus. Você vai perguntar, pastor, aí o texto fala que o povo de Deus sofre porque lhe falta o conhecimento. Como é que o senhor sabe que é o conhecimento da palavra e não é outro conhecimento? Eu vou ler para você o texto completo então. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso aqui é Deus repreendendo os sacerdotes que não ligavam para a lei de Deus, que não queriam nem saber da lei de Deus e nem transmitir a lei de Deus para o povo. E gente, tem pastor que vai dar conta a Deus porque não ensina o povo direito, não ensina. Tem sacerdote, tem pastor que não, por medo de falar a verdade para os seus membros, não fala. Com medo de esvaziar a igreja, não fala, não adverte o pecado sobre o pecado, não repreende o pecado, não fala contra o pecado, não fala de dízimo, porque tem medo, eu vou falar de dízimo, o povo vai embora da igreja. Porque você quer um povo miserável? O dízimo foi dado para sustento da obra, mas também foi dado como meio de prosperidade para o povo de Deus. Um sacerdote que não ensina sobre o dízimo está errando. Um sacerdote que não ensina que adultério é pecado, que fornicar é pecado, está errado, está errando. E quantos sacerdotes aí estão vendo aí, né, as suas ovelhas andando errado, não repreendem, porque é assim, ó, o sacerdote ele não pode impedir a sua ovelha de fazer o que é errado, porque a vida é de cada um. Como é que um pastor vai mandar na vida de uma pessoa? Não é assim que funciona. Mas o pastor tem a obrigação de avisar, alertar. Pastor não é para mandar na vida da pessoa, é para guiar, é para dar direção. Aí compete à ovelha seguir ou não aquela direção. E quem segue aquela direção dada pelo pastor, por meio da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, é muito abençoado. E quem não segue, porque tem o livre-arbítrio, aí se lasca, aí fazer o quê, né? Então, é assim. Então é o conhecimento da palavra de Deus que liberta a gente. Quando nós sabemos, gente, essas maravilhas de Deus, que Deus deseja o nosso bem e não o nosso mal. Quando nós sabemos, por exemplo, que Deus habita dentro de nós, gente, na pessoa do Espírito Santo. Eu jamais ia imaginar uma coisa dessa antes de conhecer a palavra de Deus. Então, hoje, o medo não existe mais no meu coração. Por quê? Porque eu sou bom? É claro que não. Se eu for depender de mim só, aí eu vou ficar com medo, porque aí, coitado de mim. Mas por que eu não tenho mais medo de nada? É porque hoje eu sei que o Espírito Santo habita dentro de mim, é Ele que me capacita, é Ele que me ajuda, é Ele que me fortalece. Isso me dá um descanso muito grande. Por quê? Porque Ele é perfeito, Ele sabe como fazer as coisas e eu não. Mas Ele veio morar em mim, na sua graça e misericórdia, desde o dia que eu aceitei Jesus. Mas você sabe que isso é verdade com você também? Você que já aceitou Jesus? Não importa se você é pastor ou não é pastor, um simples membro de igreja,
um obreiro da sua igreja, não importa, o Espírito Santo está dentro de você desde o dia que você aceitou Jesus. Isso não é um conforto tão grande? Como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia ensina sim, o conhecimento da palavra liberta, enquanto que a falta de conhecimento, como diz Oséias, destrói o povo de Deus, o conhecimento liberta o povo de Deus. Por exemplo, em João, nessa referência aqui, ó, João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus, glória a Deus. Conheça mais a palavra do Senhor. Tem tanta coisa aqui para te ajudar a ser liberto, abençoado, mais que vencedor. Conheça a palavra e não fique aí no raciocínio humano, não. A palavra de Deus é plenamente verdade e quando você dá crédito a ela e pratica essa palavra, os milagres começam a acontecer na sua vida, tá bem? Vamos orar a Deus agora? Você gostaria de pegar um copo com água e colocá-lo aí? No final nós vamos abençoar essa água, tá bem? Não quer colocar? Tudo bem, sem problema nenhum, amigo, fique em paz, vamos orar assim, vou orar por você também e vamos crer que Deus ouvirá as nossas orações, porque Ele ouvirá, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz, olha aí o conhecimento da palavra que traz a verdade, que traz a paz, né? A Bíblia diz que quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, Ele nos ouve. A Bíblia também diz que quando nós oramos com um coração sem condenação, Deus também nos ouve, não é? Ah, você está em condenação porque pecou em alguma coisa? Tem uma solução. Olha a Bíblia falando de novo, olha, você pecou em alguma coisa? A Bíblia diz que se você for a Deus agora em oração, pedir perdão para Ele, confessar o seu pecado para Ele e se propor a abandonar o pecado, você será perdoado imediatamente e imediatamente você renova a sua comunhão com o seu Pai Celeste. Amém? Vamos orar então? Oremos ao nosso Deus e Pai. Deus bendito, santo e todo-poderoso, muito obrigado por mais uma vez podermos falar contigo. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra que a falta do conhecimento da Tua palavra destrói o Teu povo, mas o conhecimento da Tua palavra edifica e liberta o Teu povo. Pai, abençoa essa pessoa que ora comigo nesta noite, abençoa essa pessoa, meu Deus, que não teve um dia fácil hoje, essa pessoa que teve um dia muito duro, muito difícil, cheio de problemas, cheio de perseguições, essa pessoa que não recebeu notícias muito boas hoje, Pai, mas ela se achega a Ti como aquele que pode consolá-la, que pode renová-la, fortalecê-la, abençoá-la. Então, meu Pai, faz tudo isso. Alivia essa pessoa, Pai, essa pessoa que está sobrecarregada com os problemas da vida. A Tua palavra diz que aquele que vem a Ti, o Senhor não lança fora, e também a Tua palavra diz que devem vir a Ti os que estão cansados e sobrecarregados, que o Senhor aliviaria. Então, alivia, Pai, os fardos dessa pessoa. Que essa pessoa, confiando em Ti, meu Pai, tenha a sua libertação, a sua cura, a sua resposta à oração que faz. Meu Pai, essa pessoa que pecou em alguma coisa, mas neste momento te pede perdão com arrependimento e com o propósito de abandonar o erro, ajuda, meu Deus. Essa pessoa, Pai, que está aflita hoje porque passou por um sério problema no seu trabalho, meu Deus, alivia essa pessoa, faz justiça para ela também, Senhor. Abençoa o lar dessa pessoa, o casamento, os filhos, que o Senhor os proteja e os guarde de todo mal. E que o Senhor dê o suprimento financeiro também que essa pessoa necessita, Pai. Te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa poderosamente este copo com água, o qual nós recebemos de Tuas mãos consagrado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, meu amigo e amiga. Oramos, beba da água se você colocou e empenhe-se em conhecer a palavra de Deus, tá bom? Olha, todos os vídeos nossos aqui de oração são vídeos onde você sempre aprende alguma coisa da palavra do Senhor. Sabia disso? Por isso que nós sempre abrimos a Bíblia antes de dar uma palavra, trazer uma mensagem, né? Ou fazer uma pregação. Palavra de Deus, sem a palavra de Deus não existe cristianismo, né? Existe só religião. Na palavra de Deus existe vida de verdade. Conheça mais a palavra de Deus e tenha mais vida, tá bem? Que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma excelente noite e até o nosso próximo vídeo.